dia, queridos. Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Bem cheio de dúvidas, né? Bem cheio de inseguranças, incertezas, tropeços, né? Muito bom. Que tenhamos uma manhã muito bacana de estudo e que Jesus seja a nossa inspiração. Hoje a gente vai trocar aqui algumas ideias a respeito do que a Nelma falou pra gente sobre uma das parábolas de Jesus. Eu adoro falar de Jesus, porque quem sabe na encarnação futura alguma coisa comece a fazer sentido para mim. Ainda muita coisa não faz, eu só sei falar. Confesso a vocês que até é muito mais fácil falar do que fazer. Mas eu percebo que não é muito grande o número de pessoas que compartilham desse meu prazer com o Evangelho. A minha casa de origem é o SEMA, ali no Recreio, e eu tenho como referência um dos instrutores da casa. Ele dá aula sobre o Evangelho e eu adoro a palestra dele. Ele vai lá no Antigo Testamento, vai e volta, e eu vejo que metade dorme e outra metade cochila. Porque a nossa mente, queridos, me perdoem, a nossa mente não está muito associada a essas questões de Jesus. Nós temos uma mente preguiçosa. A gente gosta das coisas mais pão, queijo, mais materiais. E o Evangelho é uma mensagem que é muito mais para ser sentida do que propriamente para ser compreendida mentalmente. Mas é um processo que a gente usa. Mas Marcelo, olha só. Essa parábola do bom samaritano eu já ouvi 600 vezes. Aquela outra passagem lá do perdoar 70 vezes, 7 vezes, já ouvi isso 1000 vezes. Mas Marcelo, a outra parábola, eu já ouvi. Tudo bem, a gente já ouviu. Mas escuta novamente. Porque vai chegar um dia, e eu espero que esse dia chegue, que quando a gente ouvir a parábola do semeador, a gente vai entender. Então o semeador é isso? É isso. Então quer dizer que perdoar 70 vezes, 7 vezes é isso? É isso. Quer dizer que então que o lance de você fazer ao outro quer que te faça é isso? É isso. Enquanto isso, o sistema de repetição também é um sistema pedagógico. A repetição, até que a gente comece a entender melhor essa mensagem tão sublime, tão bacana, que a gente escuta. Aí sabe, isso eu já sei. Eu vou só fazer um comentário aqui que eu vi, achei muito interessante, e eu percebo que isso acontece. O Francisco do Espírito Santo Neto é um médium que psicografa vários espíritos, principalmente o espírito Hamed. Ele ia muito lá na minha casa de origem e ele é um cara muito bacana. Ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu percebo que é exatamente assim. Ele diz o seguinte, que ele trabalha em Catanduva, uma cidade do interior de São Paulo. É uma cidade de periferia, onde tem muitos gatos. E os gatos transitam. Por onde tiver porta aberta, eles estão entrando. É muito gato. Então, olha só. Se passar um gato com o rabinho, que anda com o rabinho em pé, né, passeando, né, quando eu desfilo com o rabinho em pé. Se passar um gato para lá, todo mundo larga de quem está falando para acompanhar o gatinho passar para lá. Se outro gatinho passar para cá, todo mundo larga para voltar para o gatinho. Se passarem 3 gatinhos, ninguém entendeu nada da palestra. Porque desliga e liga, desliga e volta. Mas qual é o tema mesmo? Uma vez eu estava fazendo um estudo em que tinha uma senhora, estava assim, próxima, não era a primeira fila, não, mas estava muito próxima. A senhorinha, ela dormia na cadeira, que eu achava que ela fosse cair. Então eu estava me dando uma agonia, que eu não sabia se eu falava ou se eu acudia. Eu ficava assim, não, porque Jesus, não, ela vai cair, meu Deus do céu, ela vai cair nessa cadeira.
Mas ela não caiu. Ela não caiu. Então, gente, é isso que eu falo. É importante, se a gente está presente aqui, vamos ficar aqui. Eu não estou no supermercado, eu não estou no almoço, eu não estou com meu filho, com a minha esposa, eu estou aqui. E a nossa presença, ela é muito mais mental do que física. Eu sei disso porque às vezes eu estou ouvindo alguns palestrantes e eu estou lá olhando com o olho aberto, mas minha cabeça está longe, né? Então, queridos, essa atenção é importante, não é para mim isso, não é por mim que eu estou falando, é por vocês, é por nós. Porque a gente precisa entender essa mensagem de alguma maneira. Isso tem que chegar uma hora e fazer sentido para a gente. Senão uma pessoa que se levanta, se alguém se levantar da... Como é que é o seu nome? Arinda. Arinda. Se a minha amiga Arinda se levantar e sair do salão, todo mundo vai acompanhar a Arinda até... Aí vão começar a pensar, por que ela se levantou? Será que ela não está gostando da palestra? Será que ela foi ao banheiro? Eu acho que ela foi telefonar. E a gente continua elaborando, né? Será que ela volta? Se ela voltar, todo mundo vai acompanhar ela até sentar aqui. A gente larga a mão de quem está falando para acompanhar a minha amiga que está sentada aqui. Isso somos nós. Eu também sou assim. E eu me policio para que isso não aconteça, mas a minha mente não acompanha a minha vontade muitas vezes. Nós somos muito distraídos. E falar de Jesus muitas vezes dá um soninho. Até porque, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trouxe para a gente traduzindo mensagens dos Espíritos, traduzindo as mensagens de Jesus, é uma mão na roda. Porque quem aqui já leu o Evangelho de Jesus? A Bíblia? Não é chatinho? Vamos ser sinceros. É chatinho. Eu leio porque eu gosto, mas eu sei que não é uma literatura fácil, não é muito dinâmico. É uma literatura que cansa, principalmente, como eu disse, a nossa mente preguiçosa. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um senhor adianto para a gente. Olha, isso vai fazer com que a gente... Kardec traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz no trecho do Evangelho, Kardec comenta e depois vem os espíritos superiores também fazerem seus comentários. Olha só que bacana. Mais do que isso não dá, queridos. Mais do que isso não dá. Mas esse nosso bate-papo de hoje, sobre a parábola do grão de mostarda, não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço isso de propósito. Porque se eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente já conhece. Aí você já conhece. Essa você já conhece. Essa pouca gente conhece. Quem conhece aqui a parábola do grão de mostarda? Ele conhece um pouco, algumas. Então vamos a ela, olha só. Está na narrativa do nosso querido Mateus, capítulo 13. Ele começa assim. Então Jesus contou-lhes, porque era contando para vários de seus discípulos, contou-lhes outra parábola. O reino de Deus, ou o reino dos céus, se assemelha a um homem que plantou no seu campo um grão, uma semente de mostarda. A menor semente dentre as sementes. E que, quando cresce, ela é a maior das hortaliças. E as aves vêm pousar em seus galhos e fazer ninhos. É só isso. 2 linhas. 2 linhas. Mas por que Jesus veio falar para a gente dessa história de uma semente? Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Alguém já viu? Gente, é muito pequeno. Realmente é menor das sementes. Se eu estiver sem óculos, eu não consigo enxergar. É muito pequenininha. É muito pequenininha. E Jesus, em certo momento, ele comparou esse grão de mostarda a quê? Vocês sabem? A nossa fé. Nossa fé. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, esse grão de mostarda, segundo eu fiz alguns estudos, na Palestina, na época de Jesus,
se transformava numa árvore de 2, 3 metros de altura. Hoje não acontece mais isso. A árvore, essa semente, ela se desenvolveu de uma maneira que não chega a essa altura toda. Então, Jesus pegou semente, uma semente mínima, e veio dizer o seguinte: olha só, o reino dos céus, ou seja, alguma coisa legal, porque esse negócio de reino dos céus é uma abstração para a gente, né? O que é o reino dos céus? Qual é a contrapartida do reino dos céus? O que eu preciso fazer para chegar lá? O que é isso? É uma confusão danada. É por isso que eu adoro nossa doutrina, porque explica racionalmente, vamos pensar, vamos entender. Essa tal de salvação. Porque vou ser salvo. Veio a doutrina e explicou o seguinte: olha só, essa salvação significa progresso espiritual. É isso. É isso. Então, ser salvo é quando eu consigo me melhorar como pessoa, como espírito imortal que sou. É isso. Essa que é a tal de salvação. Então, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Que Jesus disse que veio para cá, ele veio encarnar o nosso mundinho difícil, complicado, e ele disse o seguinte: que ele veio instituir o reino de Deus nos nossos corações. É o reino de amor. Ou seja, é a proposta que faz com que a gente entenda que o melhor lance é o amor. E quando eu falo de amor, eu também estou falando de outra abstração. Queridos, a gente ama tão mal amado. A gente ama tão mal amado. E eu estou falando de quem a gente ama. Não estou falando do adversário, não estou falando do inimigo. Eu estou falando de quem a gente ama. A gente ama tão mal amado. Mas é processo. Não se preocupem, porque é processo que todos nós estamos envolvidos nele. Existe uma lei de progresso. Então vamos voltar para a nossa parábola. Então, olha, a última mensagem que Jesus passa para a gente, ele diz que os pássaros, inclusive, vêm pousar nos galhos e para fazer seus ninhos. É uma imagem bonita, né? Vocês imaginem quando a gente se desenvolver tanto, em que, fazendo uma comparação com uma árvore, a gente vai gerar tanta espontaneidade, tanta paz para o outro, que o outro vai poder pousar em nossos braços, em nossas mãos, e fazerem seus ninhos. Que bacana, né? Vocês percebam que sempre que a espiritualidade superior vem trazer uma mensagem espiritualmente complicada para a nossa compreensão, de difícil acesso, esses espíritos bondosos usam uma coisa muito legal. Eles usam uma expressão melódica. Eles usam poesia para a gente entender. Eu achei isso uma poesia. E a pessoa, quando eu estiver num nível de segurança interna tal, que eu vou poder gerar semelhante confiança no outro, que o outro vai poder se apoiar em mim. Olha que bacana. Mas muito bem. Para desenvolver um pouco essa parábola. Jesus veio dizer o seguinte: olha só, existem várias leituras para essa parábola. Mas vamos entender um pouquinho que ele está falando de uma coisa pequena, mínima, que se transforma em algo grande. Não é isso? Então ele está falando uma relação de tamanho, uma comparação. Olha só, algo que é muito pequeno, mas fica legal, fica grande. Então vamos desenvolver hoje, durante essa horinha que a gente está aqui conversando, algumas ideias sobre proporção, tamanho, desenvolvimento. Eu sou assim, eu sou raiz, eu sou semente, eu sou maiorzinha, eu já tenho os 2 metros, eu já tenho os 3 metros, as aves já pousam em mim, eu ainda não. Então vamos tentar desenvolver um pouco esse conhecimento. Inicialmente eu queria chamar a atenção de vocês, e a minha também, para que, se o reino de Deus se compara tanto a semente mínima, o grão de mostarda, a uma árvore de 2 metros, quer dizer que para Deus a proporção é algo diferente do modo que nós entendemos o que seja proporção, o que seja tamanho. Olha que bacana. Então, para Deus,
o fato de ser semente mínima não quer dizer que não tenha para Deus o mesmo valor, a mesma importância que tenha uma árvore de 2, 3 metros. Tudo para Deus faz lógica, porque Deus vê, por exemplo, uma coisa bem comum entre nós, o escultor. O escultor, ele pega uma pedra, ele vê uma pedra, ele olha para uma pedra, mas ele não vê a pedra, ele já vê o resultado do seu trabalho pronto. Aquele que trabalha com... Como é que é o nome daquele que trabalha com madeira? O marceneiro. O marceneiro. Ele, quando ele pega um pedaço de madeira, ele já sabe dizer, olha, com esse tamanho de madeira, eu já sei o que eu vou fazer. Então ele já consegue perceber o resultado pronto. O que eu vou fazer? O que vai sair dali? Deus olha para aquele ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele vê naquele ladrão um filho muito amado e um cidadão dos céus. Deus vê assim. Nós vemos um ladrão, um bandido, um sicário que está sofrendo, que tem mais a que sofrer e que vai morrer porque merece morrer. Assim é que nós vemos. Deus vê um filho querido e amado e que é um cidadão dos céus. Dá para entender o que eu estou falando? Que a nossa avaliação, a nossa comparação, nós julgamos muito se é semente, ou se é meia árvore, ou se é uma árvore inteira, se tem 2 metros. A gente não consegue perceber, não consegue ver como Deus vê a possibilidade. É um tamanho mínimo, mas vai chegar lá. Vocês não acham isso bacana, não, gente? Muito! Oh, que bom! Muito legal, muito legal. Para mim é alívio. Para mim é alívio. Ufa, eu vou chegar lá. Por mais que eu me enrole, por mais que eu me tropece, por mais que eu caia, que eu faça bobagens, eu vou chegar lá. Isso é extremamente consolador. É por isso que essa visão de céu, inferno, sofrimento eterno, não pode fazer sentido numa mente que pensa. Se Deus é um Pai maravilhoso, como é que pode existir esse castigo eterno? Não faz sentido. Como disse o nosso querido Givaldo, num simpósio, num trabalho, uma reunião muito grande sobre a depressão, ele disse: como pode o amor sublime castigar a ignorância? Como pode a consciência maior do universo castigar a maldade? Quer dizer, a maldade entre aspas, é o nosso processo, no nosso caminhada. Não faz sentido isso. Então, a proporção que Deus dá ao que Ele percebe que existe um potencial é diferente da nossa realidade, da nossa visão. Muito, muito diferente. E a gente não consegue ver as coisas como elas são. Lá no Velho Testamento tem um profeta Eliseu. Ele está dormindo e é acordado no meio da madrugada por um dos seus servidores. Acorda. Nosso acampamento está cercado pelo inimigo, cercado pelas tropas inimigas. Aí Eliseu acorda, aí ele bate a mão na testa e fala: Senhor, fez uma prece: Senhor, faça com que esse meu amigo aqui veja o que eu estou vendo. E de repente se abre uma visão e o servidor consegue perceber um exército de anjos entre o acampamento que ele se encontrava e o exército sírio inimigo. Um exército de anjos protegendo. Então, nós não temos as noções exatas do que acontece. A gente não tem noção exata, a proporção exata de, por exemplo, o que está acontecendo conosco neste exato momento. O que nós estamos recebendo de ajuda, encorajamento. Olha só, a gente precisa disso. Essa presença dos Espíritos em nossas vidas, ela é fundamental, porque
Tem momentos, eu não sei se aqui também tem isso, mas lá em casa tem muito. Tem momentos que a gente se sente muito mal. A gente se sente quase que seres desprezíveis, e que a dor bate forte. A pancada vem e vem forte, dói muito. E a vida usa esse recurso, como também um recurso didático de aprendizagem. E a gente se sente muito pequeno, desvalorizado, semente mesmo, uma metade de um grão de mostarda. E vem lá os amigos espirituais dizendo o seguinte: olha só, calma, você vai ser uma árvore de 2, 3 metros, em que as aves vão fazer ninhos nos seus galhos. Olha que bacana. Tudo isso, queridos, vem dizer para a gente que a noção das coisas que nós temos ainda é muito pequena. A nossa noção de realidade da vida ainda é muito pouca. Nós ainda não compreendemos exatamente qual é a função de cada um de nós. A gente nem se compreende direito ainda, na verdade. A gente nem se entende direito ainda. Um pouco mais à frente, quando a gente está falando de proporção, vamos falar um pouco também de quantidade, né? Semente, árvore. A gente gosta de quantidade, a gente acha que as coisas, a não ser de problemas, né? De problemas a gente não gosta de quantidade, mas as coisas boas a gente avalia por quantidade. A casa espírita boa é aquela que fica com gente pelo ladrão. A casa espírita, parece que essa casa está legal. Eu trabalho numa casa gigante. Não é grande, ela é gigante. Eu não sei o nome de mais da metade dos trabalhadores daquela casa. Eu não sei o nome. Um outro dia, para uma reunião de trabalhadores, da evangelização, porque o fulaninho morreu, disse o nome do cara, desencarnou. Eu não sabia quem era o cara que tinha desencarnado. Porque foi aquela multidão sem nome, sem rosto, a gente se perde. Porque a gente acha que isso é que é legal. Eu não estou criticando a minha casa, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que é ruim você crescer do jeito que o sistema cresceu. Mas não é esse o objetivo da nossa doutrina. Não é virarmos gigantes. É que a gente se aproxime, que a gente se conheça, que a gente troque. Jesus falou isso para a gente também, olha só. Aproveita enquanto tem luz, para você caminhar durante esse momento de luz. Então aproveita que a gente está aqui, vamos ser sinceros uns com os outros, abrir nossos corações, as nossas dores. Vamos trocar mais as nossas dores, os meus problemas, as minhas dores, os meus desafios. Eu tive um problema de câncer de pele no ano passado. Fiz uma cirurgia e tive que cortar mais ou menos 1,5 centímetros aqui no rosto. Eu fiquei na minha casa querida 1 mês e meio com uma atadura. Depois, quase 1 ano com uma cicatriz. Ninguém me perguntou o que era aquilo. Marcelo, você levou um soco? Você bateu com o carro? Ninguém me perguntou. Queridos, eu acho isso um absurdo. A gente está numa casa fraterna e não existe carinho e preocupação entre nós, conosco mesmo. Veja, não estou criticando a minha casa. Eu estou dando um exemplo quando a gente se perde. Porque a gente gosta de ver número, quantidade. E Deus não trabalha com quantidade. Gideão tinha um exército de 32 mil homens. 32 mil homens, também o Evangelho é o Antigo Testamento. Ele ia enfrentar uma luta contra os, não me recordo o nome dos inimigos, qual era o povo inimigo, que tinha um exército de 135 mil. Vejam, 32 mil contra 135 mil. Gideão fez uma prece, pedindo ajuda para o Senhor, para Deus. Deus me ajuda nessa luta. Então quase, tá bom, eles estão querendo me mandar o nome do povo, mas já vai chegar. Eles estão mandando, é que eu não estou querendo captar. Já vai chegar. E 32 mil contra 135 mil. Fez uma prece. Deus, por favor, me ajuda. Aí Deus foi lá, se apresentou, ok. Então tá, vou te ajudar, deixa comigo. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, reúne os teus soldados. Hoje não, reuniu. Aí Deus falou, olha só, o inimigo está babando de raiva,
vai morrer gente, eles querem matar, eles são muitos, nós somos poucos. Quem tiver com medo, pode ir embora. Ficaram 10 mil. 12 mil, 22 mil foi embora. Ficaram 10 mil contra 135 mil. Gideão botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, peraí, acho que Deus não está entendendo. Estou querendo ganhar a guerra, não perder a guerra. Deus não está bem, acho que não entendeu bem o que eu estou querendo aqui. Na minha prece eu acho que não foi muito claro. Aí, mas Deus, não, é muita gente ainda, acaba atrapalhando. Não, vamos fazer o seguinte, manda esses 10 mil lá para o rio beber água. Beber água. Quem ficar deitadinho, vai beber água tudo esparramado no chão, pode mandar embora. Agora quem ficar em pé alerta, beber água de conchinha, olhando para os lados, espertinho, né? Mais espertinho, esse fica. Ficaram 300 contra 135 mil. E Gideão deu a guerra. Deus não trabalha com quantidade, sim com qualidade. Não adianta a gente querer achar que aquela minha semente tem que virar imediatamente algo muito grande, uma obra muito grande, porque as coisas não funcionam dessa maneira. Não funcionam. Eu fico imaginando, uma história que eu bolei, um espírito responsável por uma palestra pública de uma determinada casa espírita, novo no ramo, novo no negócio. Ele não tem muita experiência. Aí está lá organizando a palestra pública, aí tem aquele encontro dos responsáveis espirituais pelas palestras. Nesse encontro, esse espírito novato nessa tarefa, ele pergunta para alguém mais experiente, fala assim, vem cá, quantos surdos tem lá no teu centro espírita? Lá tem uns 5 mil surdos. E na tua casa nova tem só uns 500 surdos. Aí alguém ouve, por que surdo? Porque eles vão lá, se sentam lá, ouvem e não fazem nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí um espírito mais antigo, calma, ainda é semente, ainda é grão de mostarda. A vida não dá saltos, o progresso não dá saltos. Calma, você vai crescer, vão amadurecer. Porque o crescimento que importa não é o crescimento externo, mas o crescimento interno, amadurecimento. Amadurecimento, eu saber principalmente quem eu sou. Eu saber principalmente como eu funciono. É muito bom estudar, gente. É maravilhoso a gente estudar. Eu sei tudo sobre perispírito. Né, lindinha? Sei tudo sobre perispírito, tudo. Mas eu não sei por que eu tenho tanta raiva dos outros e de mim mesmo em certas situações. Eu sei tudo sobre planejamento reencarnatório, mas eu não consigo ouvir o que o outro fala. Eu não consigo dar atenção ao que o outro está falando. Eu sei tudo sobre a vida espiritual, coluna espiritual, sei tudo. Mas eu não consigo abraçar ninguém. Eu não consigo me relacionar com ninguém por mais de uma semana. Eu canso, eu enjoo. Isso é que é o crescimento. É isso que Jesus quis dizer, que o reino do céu não é um crescimento externo, mas é um amadurecimento interno. Um amigo muito querido, ele é evangélico, e ele, cara, é gente muito fina, muito boa. Ele contando que a filha dele, ele estava em reunião de trabalho, liga a filha dele. Aí ele vai atender. Aí ele, filha, fala rápido da reunião, o que é? Não, pai, vou te dar uma notícia ruim e uma notícia muito boa. Uma muito ruim, melhor dizendo, uma muito boa. Tá bom, filha, fala. Pai, fiz a prova de matemática, vou tirar 0. Eu não sabia nada das respostas, eu não entendia nem as perguntas. Minha prova foi horrorosa. É certo que eu não acertei nada na prova de matemática. Tá bom, filha. E qual é a notícia boa? Pai, a notícia boa é que a professora, quando acabou a prova, ela saindo com o carro, ela foi assaltada, o ladrão levou tudo. Mas minha filha,
Peraí, filha, peraí. Você está alegre, você está contente porque a sua professora foi assaltada? Pai, bênção de Deus! Então, a gente percebe que numa pré-adolescente de 11, 12 anos, essa visão de certo e errado, ou da presença de Deus ou não nas nossas vidas, que funciona dessa maneira, tudo bem. O problema é quando a gente ainda pensa assim. O problema é quando a gente não consegue crescer por dentro. A gente fica como grão de mostarda. Tudo bem, nós estamos grãos de mostarda. Mas não é para passar a eternidade como grão de mostarda. Vamos embora, né? Bora! Se bem que hoje é que dia? Hoje é sábado, né? É, até meia-noite. Vamos deixar para segunda-feira o nosso progresso, porque a gente começa junto com a dieta e junto com a academia. Né? A gente não vai começar nada no sábado, né? Até porque é novo mês para nascer, né? Tem isso também, está chegando agosto. A gente fica adiando esse processo de amadurecimento nosso, a gente fica deixando para amanhã. O espírito é principalmente, né? Deixa para a próxima reencarnação. É como aquele trabalhador de casa espírita. Eu não sei aqui, mas lá no Sena, os trabalhadores mais antigos são os que dão mais problema. Aí vai lá o dirigente do trabalho chamar a atenção do fulaninho. Lá, o médio da passe tem que chegar 15 minutos antes da palestra iniciar. Se chegou com 10 minutos, não pode mais dar passe. Tem que se harmonizar 15 minutos sentadinho para dar um passe. É a regra da casa. Todo mundo sabe disso. Aí chega lá o médio mais antigo, a palestra já começou, faz 5 minutos, ele se senta. Aí o que você acha? O cara não vai dar passe, né? Começou a palestra, quando acabou a palestra, passe. O que ele faz? Se levanta e vai dar passe. Aí você vai lá falar com ele, aí ele fala assim, olha, na carteirada, eu tenho 40 anos de casa espírita. Aí você fala assim, não. Você tem 1 ano de casa espírita, repetido 39 vezes, sempre reprovado. É isso aí, é a nossa, muitas vezes, fixação no grão de mostarda. É legal que você compreenda o grão de mostarda, mas é preciso que a gente se movimente nesse processo, que a gente faça alguma coisa para reverter essa nossa dureza dos nossos corações. É preciso que a gente faça isso. Ainda abordando aqui, para a gente não perder de vista, tá, o nosso tema, que é o grão de mostarda. Boa, resumindo, é isso aí. O grão de mostarda e a árvore, de 2, 3 versos. Ok. Conforme eu perguntei anteriormente, Jesus comparou o grão de mostarda com a nossa fé. Ok. Como é a nossa fé, queridos? Como que é a nossa fé? Também, né? Se transformando em árvore, né? Assim a gente espera. Fé é um produto da nossa intimidade que cada um vai desenvolver no seu ritmo e na sua possibilidade. Eu não transfiro fé para ninguém. Marcelo, você me arranja 1 quilo de fé aí para me dar? Eu, se for 1 litro, não sei se é 1 quilo, se é 1 metro, não sei como é que você vai se medir, mensurar a fé. Deixa eu contar para vocês 2 histórias. Primeira história. Uma jovenzinha estava há 3 meses do seu casamento e feliz da vida, preparatório para o casamento e toda alegre. Teve um problema de saúde, foi fazer alguns exames, foi diagnosticado um câncerzinho, leucemia. E se desesperou. A mãezinha dela também frequentava uma igreja evangélica. E ia desesperar, aquela preocupação, o que eu faço agora? Aí ela foi encaminhada para isso na década de 80 do século passado. 80 do século passado. Gente, eu tinha 20 anos. Como é que eu estou velho? Mas vamos lá. Então, do século passado, década de 80, ela foi encaminhada para um especialista que estava desenvolvendo um trabalho novo na cura desse problema, dessa doença. E ela foi conversar,
Aí o médico explicou, olha só, é um trabalho novo, recente, estamos desenvolvendo aí nesse trabalho, mas eu posso te garantir que tem dado ótimos resultados até aqui. Então a chance da sua filha se curar, eles falaram com a mãe, a chance da sua filha se curar é relativamente boa, mas não é 100% garantido. Então eu não posso dizer para você, olha, isso vai funcionar. O que a mãezinha falou? Doutor, o senhor faça o que o senhor sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei fazer, que é orar. Tudo bem. Passado mais ou menos um ano, a jovenzinha entrava na igreja se casando, praticamente curada. Ok? História 2. Um rapaz, estudante fazendo faculdade de psicologia, dirigindo seu carro, voltando da faculdade de noite, se envolve num acidente com uma outra pessoa embriagada, ele fica paraplégico. E ele procura médicos, ele faz preces, ele ora, ele fez tudo o que era possível, mas não voltou a andar. Não voltou a andar. Ele frequentava uma casa espírita no interior de São Paulo e essa casa, em dado momento, abriu um espaço devido ao grande número de pessoas que tinham problemas de locomoção, abriu um espaço para um atendimento, não era espiritual, mas uma assessoria psicológica, um apoio, uma conversa fraterna. Adivinha qual foi o trabalhador indicado para essa tarefa? Esse meu amigo. Porque ele percebeu que ele fez tudo o que ele podia fazer, mas ele não voltou a andar. Mas isso para ele abriu portas, abriu um horizonte, porque estava vivenciando uma situação que ele sabia dolorosa e difícil, um desafio complicado. Então ele tinha mecanismos, ele se formou em psicologia, ele começou a estudar mais profundamente essa área, ele desenvolveu um trabalho que fez com que ele pudesse ajudar pessoas que tinham problema, um desafio como o dele. Isso é fé. A fé não quer dizer que tudo que eu quero vai acontecer. Algumas pessoas veem de maneira equivocada Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso vira um mantra, vira um pé de coelho, isso faz com que muitos entendam isso como uma varinha de condão. Gente, olha só, vamos entender o que diz o Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará dentro daquilo que o pastor acha que não pode me faltar. E não aquelas coisas que eu, com um olhar de ovelha, com um olhar rasteiro, horizontal, sem muita visão periférica, sem muita visão de alcance, ângulo de alcance, entendo que coisas que não podem me faltar, não me faltarão. Não. Tudo aquilo que o pastor entende que não pode nos faltar, nunca nos faltou, não nos falta e não nos faltará. Mas aquilo que o pastor, com o olhar de pastor, entende que é necessário. Dá para entender a diferença? Aquela carta de Paulo aos Filipenses é outra que as pessoas muito se utilizam. Paulo dizendo aos Filipenses, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu pego isso e faço um mantra, outra varinha de condão. Então, eu estou no meu trabalho, tenho um problema lá com o meu chefe, eu saio de casa, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Todas as coisas posso, achando que eu vou chegar na segunda-feira no trabalho, vou ter a notícia que o meu chefe foi demitido e quem vai ocupar a vaga do meu chefe? Por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Leia o texto de Paulo. Vamos ler, gente. O que está escrito lá? Paulo diz o seguinte, olha, hoje eu sei ter fome e sei ter fartura. Hoje eu sei ter vestes e sei não ter. Hoje eu sei estar bem e sei passar provações. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso que diz o texto de Paulo. Se a gente pega uma frase isolada, a coisa fica sem sentido. Ou seja, Deus me fortalece em qualquer situação que eu precise
passar por uma experiência reencarnatória necessária ao meu progresso. Dá para entender a diferença? Isso é fé. Eu não posso chegar numa casa espírita, assistir a uma palestra, fazer um curso, eu me levantar da cadeira e achar que o meu problema é ficar na cadeira, porque não vai ficar. Não existe milagre. Não existe milagre. Eu preciso saber entender que esse meu momento de fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, uma semente pequenininha, eu preciso trabalhar isso para entender como funciona a vida. Gente, quando a gente entende como funciona a vida, não é ainda muito acessível essa compreensão, mas alguma coisa já é perceptível, porque a gente conhece o Espiritismo. Olha só, como é que funciona a vida? Olha, tem reencarnação, tem Deus existe. Aliás, queridos, eu gosto sempre de falar isso. A nossa doutrina é uma doutrina muito receptiva. Todos são muito bem chegados. Eu conheço pessoas que saem da casa espírita, vão para uma igreja evangélica, saem da igreja evangélica, vão para a igreja católica, passam o dia assim. Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Mas, para a gente entender um pouco mais do nosso estudo, da nossa doutrina, tem 2 pontos que a gente não pode nunca desacreditar. Primeiro, a existência de Deus. Segundo ponto, a reencarnação. Porque tudo que a gente fala é baseado nesses 2 pontos. Se eu não acredito nisso ou naquilo, está dispensado. Honestamente, está dispensado. Porque as coisas não vão fazer sentido. Porque as coisas não vão fazer sentido. Existe uma estrutura, uma organização, que existe a reencarnação, porque as coisas não vão bater. Quando a gente fala de pobreza, de riqueza, de dor, de saúde, de miséria, seja do que eu falar, se eu não entendo, se eu não tenho olhos para a reencarnação, as coisas não vão bater. Dá para entender o que eu estou falando? Essa visão que a gente tem das nossas dificuldades faz com que a gente perceba que as nossas reações elas são muito mais complexas do que a gente imagina. É por isso que é muito bom estudar o Evangelho. Porque na hora que eu consigo ler o Evangelho, eu começo a pensar como o Evangelho, eu começo a agir conforme o Evangelho me diz que é o melhor. Eu começo a reagir conforme o Evangelho diz que é melhor. Fazendo aqui uma comparação. Alguém aqui é engenheiro? Não? O engenheiro, ele tem uma capacidade matemática muito grande. Ele consegue ver números em tudo. Ele tem uma mente treinada no número. Ele olha uma ponte, ele sabe dizer se a ponte foi bem calculada, mal calculada, a distância entre um vão e o outro está mal feito. Então, por quê? Porque ele treinou a mente dele. É exatamente isso que faz com que a gente precise muito do Evangelho de Jesus. Para a gente conseguir ver esses momentos e perceber a nossa necessidade da nossa vivência real do que nós somos. Se eu sou grão de mostarda, sementezinha, é um problema que eu tenho que enfrentar. É um problema que eu preciso perceber. Eu só vou poder mudar aquilo que eu sei que acontece comigo. Quem é que pode me dizer qual é o objetivo da doutrina espírita? Com vocês. Qual o objetivo da nossa doutrina? Evolução. Reforma. A reforma íntima. A reforma íntima. Porque o espírita, ele dizem que quando desencarna o espírita, os mentores espirituais, eles distribuem entre eles um monte de ansiolítico, né? Rivotril para cá, Rivotril lá. Porque quando chega o espírita desencarnado, a gente acha que vai criar asas. Eles não gostam nem de atender. Olha, vem o espírita desencarnado. Ih, não, tua vez de atender. Não. Vai você. Porque a gente se acha. Que Deus me perdoe, mas a gente se acha.
Até porque o espírita não sente raiva, sabe disso, né? Vocês sentem? Porque o espírita, ele sente um nervoso. Uma vontade de esganar, mas não é raiva. Porque é de espírita. Ou o máximo obsessor, né? É coisa do obsessor. Porque isso não é meu, esse sentimento, essa raiva. Porque eu sou um cara bom. Eu fui lá agora numa casa espírita, ouvi falar sobre o evangelho, sobre perdoar. Então eu perdoo, eu sou um cara bom. Eu não estou com raiva da pessoa. Gente, se eu sinto raiva, eu preciso dizer para mim que eu estou com raiva. Eu tenho que ficar dando nome bonitinho para as coisas. Agora, só um parentezinho. O fato de eu admitir e sentir a raiva não quer dizer que eu vá agir com raiva. Eu tenho uma relação com o outro em que existe uma agressividade mútua, rota de colisão. Só que eu nunca disse para o outro, olha só, nunca coloquei limite, olha só querido, eu te amo, mas só vem até aqui, porque daqui para cá é terreno meu, porque nós somos invasivos, né? A gente não fala isso para o outro. Aí o outro invade, daqui a pouco você está com raiva do outro. Mas não é raiva, né? É nervoso. Aí a gente se tranca no quarto para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, com nervoso. E a gente não lida com isso, a gente não trabalha as nossas emoções. Outra bobagem. Me perdoa a expressão, bobagem. Espírita não fica triste. Gente, é uma condição humana. É uma condição humana. Enquanto nós estamos transitando entre sementezinha e árvore de 2, 3 metros, tudo isso faz parte da nossa construção. A raiva, a tristeza, a alegria. A tristeza ela serve basicamente como tipo uma cadeira. Uma cadeira. Você está seguindo pela vida, tudo está certinho para você, está com grana no bolso, está com saúde, tudo beleza. Aí tem o pagode, tem o, como é que é, música sertaneja de noite para a gente ouvir. Aí vem a tristeza. A tristeza é como uma cadeira para você parar, se senta, senta e pensa. É para isso que serve a tristeza. E pensa, o que está acontecendo comigo agora? Será que esse meu ritmo de vida é o mais adequado? O que aconteceu comigo que eu fiquei triste? Uma separação, uma crise financeira, uma doença do corpo físico, uma doença emocional, uma depressão, seja qual for. Tem uma mensagem que quer dizer o seguinte, para. Eu tenho um amigo que se separou, na verdade foi a mulher que se separou dele. Ele não queria pensar. Se separou dele, ele, não, eu vou sair sexta, sábado, domingo, eu vou para a rua. Ele desceu uma escada de uns 3 degraus, na casa do pai dele, ele foi morar na casa do pai, ele quebrou o tornozelo. Ficou 3 meses depois ele botou o pé no chão. Vai pensar. Ah, não quero, mas vai pensar. Vai pensar. O que deu errado? O que provocou a situação? Fica triste, cara. Agora, eu também não estou dizendo que é para você ficar nessa cadeira eternamente. Ok? Parou na cadeira, refletiu, pensou, balançou, saiu e segue. Mas vocês percebem que quando você se levanta da cadeira, você é outra pessoa. Sim ou não? Sim. Sim, verdade. Você é outra pessoa. A sua visão do mundo mudou. Por quê? Você mudou. Porque você mudou. Porque você adquiriu uma experiência que foi dolorosa, mas te fez refletir. Quantas e quantas pessoas não chegam aqui na casa espírita através da dor? É isso. Funciona. A gente não gosta, mas funciona. Não estou aqui fazendo apologia, dizendo que, olha só, sofrer é muito bom, a tristeza é muito boa. Não estou dizendo isso. Nós temos outros caminhos que é o amor. Toma boa, que é o amor. Só que como a gente, conforme eu disse anteriormente, a gente ama muito mal amado, a gente às vezes precisa parar e sentar. Sentar na cadeirinha. Não tem aquela cadeirinha do castigo das crianças? Ainda se usa isso? Não. Acabou com isso? Não, agora você tutelado deixa. Gente, isso funcionava com meus filhos. Mas funcionava com os meus filhos, era uma beleza. Agora acabou, né?
agora dá um tapinha, dá problema também. Nem puxar a orelha. Não pode, É, não né? pode. A vara de infância antigamente era de goiaba, hoje em dia Acabou, né? acabou. É uma pena. A cadeirinha do castigo. Nós também temos as cadeirinhas, que é a tristeza. Então, queridos, a nossa proposta, não a minha, a proposta dos Espíritos bondosos para nós é uma proposta de progresso. É uma proposta de transformar a nossa situação de sementezinha. Nunca perdemos o nosso tema do estudo. Sementezinha em árvore de 2, 3 metros. Porque o reino de Deus se assemelha a um campo em que isso foi plantado. Essa proposta de progresso faz com que a gente entenda que a vida ela não é feita somente de coisas agradáveis. Se a questão que os Espíritos nos dizem, qual o objetivo da encarnação? É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. É a pergunta mais filosófica do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo? Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o objetivo? O que os Espíritos nos dizem? A resposta é longa, mas resumindo, promova o seu progresso e manifeste isso promovendo o progresso alheio dos outros. Ok. Então a proposta da minha encarnação, queridos, não é a felicidade. Se a minha proposta da encarnação é meu progresso, vamos pegar uma bandeja, escrito assim embaixo, progresso, bandeja, progresso. Eu posso botar aqui felicidade para progredir? Pode, Posso colocar infelicidade? pode, Posso colocar alegria? pode, Posso colocar dor? pode. Posso colocar tudo que tem na vida. Porque a nossa movimentação é em cima da felicidade, não em cima do progresso. É por isso que a gente não gosta da dor. Repito, não estou fazendo apologia à dor, que sofrer é muito bom, porque não estou fazendo isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas a nossa proposta, toda ela é focada, sincronizada com a questão da felicidade. Eu não venho a uma casa espírita para estudar por estudar. Eu venho para ser feliz. Eu não me caso por me casar. Eu me caso para Ser feliz. ser feliz. Eu não tenho filho por ter filho. Eu tenho filho. Ser feliz. Eu não me separo por separar. Eu me separo para ser feliz. Eu não me caso novamente por me casar. Eu me caso novamente para ser feliz. Só que é muito legal essa busca de uma realização interna nossa. Autoestima. Não vamos confundir nunca autoestima com orgulho. Eu preciso me sentir bem. Eu preciso me fazer bem. O problema é quando eu acho que todo mundo deve me fazer o bem e eu tenho que ser atendido em tudo que eu quero. Lembra? Crescimento interno. Crescimento interno. É isso. Não é a visão da vida, ela tem que ser transformada de uma maneira em que Jesus fez com a gente. Jesus pegou conceitos do mundo que nós seguimos. O que é legal? O que é legal, gente? Beleza, riqueza, saúde, juventude. Associou tudo isso aqui, então pega a fita. Big Brother. Nossa! Aparecendo Big Brother pra gente é o máximo. Aí vem Jesus e fala assim, não é. Não é isso. Ele trocou valores, só que a gente pegou Jesus e reverteu de novo. Carnaval. Se nós vivêssemos numa sociedade equilibrada, se nós vivêssemos numa sociedade equilibrada, não existiria carnaval. Mas tudo bem, a gente precisa disso aqui ainda. Tudo bem, vai. A gente precisa disso. Mas se nós vivêssemos numa sociedade equilibrada, cristianizada, quem seriam os convidados dos camarotes para assistir o carnaval? Quem pode pagar ou quem não pode pagar? Quem não pode pagar. Quem não pode pagar. Quem são os convidados? Quem pode pagar. E eles pagam? Não. Não pagam. Vai entender. Ou seja, quem está lá tem grana para pagar, mas não paga. E quem não tem grana para pagar ou não assiste, então fica lá aquele fundinho lá, numa porta. Lá no viaduto, lá no viaduto. Do viaduto, bem lembrado, do viaduto.
Chega lá às 5 horas da tarde para esperar os carros entrarem. Dá para entender o que eu estou falando sobre a visão de Jesus cristianizada e uma visão do mundo, do que é importante e o que não é? É por isso que a gente precisa trabalhar as nossas tendências, os nossos desejos, o nosso querer, para que a gente consiga, com muita luta, é claro, desafio em cima de desafio, a gente vai trabalhando a nossa possibilidade pequena, ainda de sementezinhas, de grão de mostarda, e vamos crescendo aos poucos. Nós temos ajuda, nós temos amparo espiritual. Muitas vezes a gente se sente só, e é verdade, existe às vezes um momento do Espírito que o Espírito precisa crescer, é uma dor dele, é um problema existencial, que ele precisa passar, superar, e não tem ajuda encarnada, material. Mas isso nunca é uma realidade espiritual, porque a gente nunca está sozinho nesses momentos. Mesmo momentos de dor, de sufoco, de desafio, de transtorno, de frustração. Esses momentos devem ser aqueles que a gente busque soluções para a vida de espírito, para a minha vida eterna, que é uma visão também um pouco fora de foco. Então, queridos, para a gente encerrar, já até passei do horário, né? Para a gente encerrar, Pode. tem um médico americano, terapeuta americano, que ele tem uma proposta, aliás, o nome do cara é impronunciável, né? Então vou ter que tentar repetir aqui, reproduzir o nome do cidadão. Ele faz uma proposta muito bacana. Dentro desse momento nosso de legado, né? Legado, tudo aquilo que você deixa. Você vê, por exemplo, uma Maria Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, tudo que é coisa boa, as pessoas lembram, quer dizer, a imagem que ficou, a presença que ficou moral, é um exemplo positivo, construtivo, bacana. E esse terapeuta americano, ele faz a seguinte proposta para a gente. Vamos nos imaginar ainda encarnados, mas vamos nos imaginar desencarnados. Todos nós desencarnamos e estamos sendo sepultados, ou seja, no enterro. Então nós vamos visitar o nosso enterro, o nosso sepultamento, vamos ouvir das pessoas o que elas têm a dizer da gente. Poxa, Marcelo foi um cara invejoso, é invejoso, né? Nossa, o cara era cruel. Pô, Marcelo era boa pessoa. Ou seja, aquilo que a gente ouvir será o nosso legado, que nós efetivamente estamos deixando. Se nós temos a certeza, ou quase a certeza, que não ouviremos muitos elogios verdadeiros, né? Porque quando a pessoa desencarna, vira santo, né? Isso que eu ia te falar agora. Desencarna, todo mundo era bonzinho. Pessoa, era bonzinho, não fazia mal a ninguém. Leva até nome de rua. Nome de rua. Mas a gente fala uma coisa, mas a gente pensa outra, né? E o desencarnado, a comunicação do desencarnado é o pensamento. Então, vamos ver os pensamentos das pessoas. O que as pessoas efetivamente acham de nós? Se nós temos certeza de que não vamos ouvir pensamentos muito agradáveis, vamos ouvir muito mais queixas e reclamações do que elogios, e como nós ainda estamos encarnados, ainda dá tempo de nós revertermos esse quadro. Basta que a gente queira fazer esse movimento de sermos árvores em que as pessoas que ainda não são árvores, mas que procuram esse caminho, possam se escorar em nós e encontrar em nós apoio para ouvir, para compartilhar, para dividir. Enfim, gente, para a gente viver. Essa é a proposta de Jesus para nós, a básica, a fundamental. Porque o reino dos céus, ele é o mesmo que nós nos transformarmos em árvores. Essa é a proposta final do nosso progresso. Tudo bem, queridos? Todo mundo bem? Então, eu agradeço demais o carinho de vocês e que a gente possa ter Jesus sempre como a nossa meta, o nosso mestre de muita paz. Amém.